Nesse vídeo, eu vou te entregar os segredos mais bem guardados na humanidade. São 7 passos para mudar a realidade difícil que muitos de nós vivemos. Mas antes, nos siga em sinal de apoio para podermos entregar mais conteúdos de valor como esse. Imagine por um instante que a realidade não seja algo fixo, frio e inquebrável, mas um organismo vivo, pulsante, maleável, como o barro nas mãos de um artesão silencioso. Imagine que cada pensamento, cada emoção, cada intenção que você alimenta no silêncio do seu peito, seja como uma semente lançada no solo invisível que te cerca. Talvez você não perceba, mas enquanto você respira, enquanto você se perde nos ruídos diários, há um campo sutil ao seu redor, esperando suas instruções silenciosas. Há uma força que não grita, que não implora, mas que observa cada minúscula vibração do seu ser. Carl Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. Essa frase carrega um peso quase secreto, um convite perigoso e sagrado ao mesmo tempo, porque aceitar que sua vida externa reflete aquilo que vibra no escuro da sua mente é como abrir uma porta para um abismo, mas também é abrir uma porta para um céu. Joe Dispenza nos lembra que o estado de ser cria a realidade, e esse estado não é apenas um pensamento solto, não é uma frase bonita colada na parede. É uma combinação visceral de mente e emoção. É o corpo inteiro falando a mesma língua da alma. Durante anos, talvez você tenha acreditado que precisava lutar, correr atrás, empurrar o mundo para que ele se moldasse ao seu desejo. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira mudança não nasce da força bruta, nem da ansiedade mascarada de positividade? E se eu te dissesse que a realidade se dobra suavemente quando você se torna o campo e não o guerreiro? Por trás de cada frustração silenciosa, existe uma mente tentando controlar o incontrolável. Por trás de cada tentativa desesperada de manifestar algo rápido, existe um coração com medo de não ser amado, de não ser visto. Talvez seja esse o ponto cego. Acreditamos que precisamos lutar para existir, quando, na verdade, precisamos apenas nos alinhar para florescer. Neste vídeo, eu não vou te prometer um milagre repentino, nem te vender uma solução rápida. Em vez disso, vou te convidar para um experimento silencioso, íntimo, quase secreto. Um convite para os próximos 21 dias, onde cada amanhecer se tornará um laboratório de si mesmo, onde cada noite será um campo de cura. Aqui, você vai se perceber como um jardim, e durante 21 dias, você vai aprender a plantar, regar, podar e silenciar. Não para provar nada a ninguém, mas para sentir, para descobrir no seu ritmo como é ser autor e jardim ao mesmo tempo. Este não é um caminho para todos. É um caminho para quem ousa observar suas sombras sem fugir. Para quem está cansado de colecionar frases bonitas e quer finalmente se tornar a própria frase viva. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já está pronto. Pronto para parar de apenas desejar e começar a ser. Pronto para abandonar o ruído e escutar o canto secreto que existe em cada célula. Pronto para reconhecer que a mudança não chega de fora para dentro, mas nasce no silêncio do que você decide sentir, repetir, escolher. Existe algo em você que vive antes mesmo de qualquer palavra. Um campo silencioso que pulsa no fundo da sua pele, muito antes do seu primeiro pensamento consciente do dia. Esse campo não é apenas uma energia etérea, distante, inalcançável. Ele é tão real quanto os batimentos do seu coração quando você está apaixonado, quanto o frio na barriga diante do desconhecido. Muitos de nós acreditam que a realidade é uma sequência linear, uma estrada reta que só se move quando nossos pés caminham. Mas a verdade é que, mesmo parado, mesmo em silêncio absoluto, o seu campo está emitindo frequências. Ele conta segredos para o mundo antes mesmo de você abrir a boca. E esse mundo responde. Sempre. Carl Jung falava que a nossa psique se projeta no mundo, e nós chamamos isso de destino. Quando você sente medo, mesmo sem falar nada, sua energia espalha pequenos fragmentos desse medo ao seu redor. Quando você sente gratidão, mesmo que ninguém saiba, existe um aroma suave que se espalha,
atraindo experiências que ressoam nessa mesma vibração. Muitos se perguntam por quê, mesmo tentando pensar positivo, nada muda. Talvez porque não se trata do pensamento em si, mas do campo que carrega esse pensamento. Não é a frase afirmativa grudada no espelho que transforma, mas a emoção silenciosa que a sustenta. Gregg Braden nos lembra que o coração humano emite um campo magnético muito mais poderoso que o do cérebro. E esse campo carrega códigos, mensagens, chamadas invisíveis que moldam o que você chama de minha vida. O segredo não é gritar ao universo seus pedidos, mas sussurrar com coerência vibracional aquilo que você verdadeiramente sente. Talvez por anos você tenha tentado forçar um caminho, empurrar situações, segurar pessoas, e o universo silenciosamente apenas te devolveu a mesma rigidez. Mas quando o campo se suaviza, quando o corpo e a mente se encontram no mesmo tom, a realidade começa a se dobrar como água diante do vento. Nesse primeiro passo, não é sobre mudar o mundo, mas sentir o campo que você já emite, sentir a qualidade do silêncio que existe entre suas palavras, nas pausas entre suas ações, e talvez começar a perceber que sua vida não é aquilo que você pensa que merece, mas exatamente aquilo que você vibra sem perceber. Ouça com atenção, porque o campo fala antes de qualquer frase, e o mundo escuta com uma precisão que a sua mente racional jamais poderá entender. Passo 1. Reconhecer o seu campo silencioso. Há uma camada em você que fala antes mesmo que a voz surja. Um campo sutil, silencioso, mas incrivelmente poderoso. Ele se revela nos pequenos gestos, na forma como você respira, na maneira como observa o mundo quando ninguém está olhando. Carl Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós, mais cedo ou mais tarde, surge como destino. O primeiro passo é mergulhar na sua própria frequência antes de qualquer técnica ou intenção. Sentir profundamente o que o seu corpo diz quando você acorda, o que vibra no silêncio dos seus pensamentos, o que o coração sustenta em cada batida. Gregg Braden explica que a coerência entre coração e mente é o verdadeiro código que fala com o campo quântico. Não se trata de gritar pedidos ao universo, mas de reconhecer o que você já está emitindo. Quando você sente a vibração real, por mais desconfortável que seja, cria o primeiro espaço para a transformação. Passo 2. Aceitar a impermanência como aliada. Vivemos apegados à ilusão de permanência. Acreditamos que manter tudo fixo nos protege da dor, mas é justamente esse apego que nos impede de fluir. A impermanência não é inimiga, ela é uma ponte viva para a evolução. Quando você aceita que tudo é transitório, as emoções, as pessoas, as posses, algo dentro de você se liberta. Neville Goddard falava que toda a criação começa na imaginação, mas se mantém apenas se você não aprisionar o desejo. Ao permitir que o universo respire junto com seus sonhos, você abre espaço para receber o que é verdadeiramente seu. Deixar ir não é perder, é permitir que o rio siga o curso natural, sem represar o fluxo da vida. Passo 3. Romper o padrão vibracional herdado. Muitos carregam padrões que não são seus, histórias de escassez, medo, rejeição que pertencem a gerações anteriores, mas que continuam operando silenciosamente em seu campo. Quando você repete ciclos de fracasso ou solidão, talvez esteja apenas ecoando vozes antigas. Esse passo convida você a interromper o roteiro invisível que escreve sua vida. Dr. Joe Dispenza lembra que o cérebro se molda conforme as experiências e que romper um hábito emocional é mais profundo do que simplesmente pensar diferente. É preciso sentir diferente. Ao perceber o padrão herdado, você começa a criar uma nova assinatura energética. A transformação não é apenas mental. É celular, é vibracional, é espiritual. Passo 4. Entrar em coerência emocional. Muitos dizem, eu quero mudar, mas suas emoções contam outra história. A coerência emocional é o estado em que o que você pensa, sente e faz dançam juntos na mesma música. Sem essa harmonia, qualquer manifestação se torna fragmentada, inconsistente.
O coração vibra uma frequência única quando está em paz, e é dessa paz que nascem os milagres silenciosos. Carl Jung dizia que nada nos influencia mais profundamente do que as emoções não vividas. Entrar em coerência não significa apenas pensar positivo, mas acolher as sombras, integrar as dores e cultivar um estado interno de gratidão profunda. Quando você alcança esse alinhamento, o universo responde com fluidez. Passo 5. Habitar o presente como portal. O presente é o único ponto onde o poder real existe. O passado é memória, o futuro é projeção, mas o agora é criação viva. Quantas vezes você se perde em quando eu tiver, quando eu for, quando eu conseguir, e assim a vida escapa. Habitar o presente é escolher viver a vida não como um rascunho para amanhã, mas como a obra-prima de hoje. Neville Goddard falava sobre viver o fim sentido, sentir agora o estado desejado como se já fosse realidade. Quando você respira fundo e enraiza sua energia no agora, ativa uma vibração que magnetiza. O presente é um altar silencioso onde a manifestação começa a se construir. Passo 6. Ritualizar a intenção diária. Intenção sem ritual é semente sem terra. O ritual não precisa ser complexo ou esotérico. Ele pode ser um café tomado com presença, uma caminhada sentida, um caderno onde você escreve sua nova identidade. O que importa é o compromisso diário com a vibração que você quer ancorar. Joe Dispenza nos lembra que cada manhã é uma oportunidade para recalibrar o campo eletromagnético. Ao ritualizar, você educa seu subconsciente a habitar a frequência escolhida. São microdecisões silenciosas que moldam a macro-realidade. Um ritual consciente transforma pequenos gestos em pilares de uma nova vida. Passo 7. Reencontrar a confiança no invisível. O último passo não é sobre fazer, mas sobre soltar. É sobre lembrar que o universo não trabalha sob pressão ou cobrança. Ele responde à energia silenciosa da confiança. Confiar no invisível é manter o coração aberto mesmo quando nada fora parece mudar. É sustentar a chama interior mesmo quando a realidade grita o contrário. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Ao aceitar o ritmo do invisível, você se coloca em ressonância com a sabedoria maior. Confiar é o ato final de entrega. É quando o campo quântico começa a conspirar a seu favor, não como um capricho, mas como um reflexo exato da sua nova assinatura vibracional. Então, respire e venha comigo. Porque em 21 dias, o que parecia imutável pode começar a se dissolver, e a sua realidade silenciosa pode começar a dançar no ritmo do seu novo ser. Para concluir, quando terminamos uma jornada como essa, algo em nós já não volta ao ponto de partida. Porque o simples fato de ler, refletir, sentir, já inicia uma pequena reorganização no silêncio da alma. Esses 7 passos não são apenas etapas para cumprir em 21 dias. São convites profundos para reencontrar partes esquecidas de si mesmo, para romper pactos inconscientes com a dor e para relembrar que você nunca esteve realmente separado da fonte que te criou. Carl Jung nos lembra que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Ao longo desses passos, você foi convidado a olhar para dentro com coragem e ternura. Você foi chamado a se despir das camadas de pressa, das vozes do medo, das expectativas que pesam como pedras no peito. Gregg Braden fala sobre o campo unificado, essa matriz viva que conecta cada coração humano a tudo o que existe. Quando você vibra uma intenção coerente, essa rede invisível responde, não como um milagre repentino que cai do céu, mas como um eco gentil que se manifesta em sincronicidades, encontros, intuições, novas oportunidades. Hoje, talvez, a maior vitória não seja manifestar algo imediato ou extraordinário. Talvez a maior vitória seja acordar em paz, sentir o peito leve, perceber uma respiração mais profunda, um olhar mais compassivo. Talvez seja perceber que as orações silenciosas
foram ouvidas no momento exato em que você começou a vibrar diferente. É aqui, nesse ponto final, que na verdade é sempre um começo, que mora o verdadeiro poder. A sua realidade começa a mudar não quando o mundo lá fora se ajusta, mas quando o seu mundo interior se realinha. Quando você se torna a frequência que deseja atrair. Deixe que esses 21 dias sejam apenas o início de uma dança infinita com a sua essência, uma promessa silenciosa de que você não vai mais abandonar a si mesmo. Uma lembrança constante de que você não está aqui apenas para sobreviver, mas para florescer. Porque no fim das contas, a maior manifestação não é aquilo que você conquista, é a pessoa em quem você se transforma enquanto cria a sua vida. E se você ouviu com o coração, já começou a mudança.